Boa noite. Deixa eu achar os vídeos da semana que vem. Oiê. Boa noite, André, Paula. Boa noite, gente. Luísa Rossi, beijo, meu amor. Oh, coisa boa. Gente, eu tenho uma saudade daquele consultório. Oi, Dini. Daniel. Boa noite, gente. Não sei se a Lu ainda tá aqui. Oi, oi, tudo bem? Boa noite, boa noite. Sextou, hein, gente? Sexta-feira chegou. Consegui dar conta de live todo dia de manhã e de noite. Então tá. A semana foi punk. Oiê. Francisco, Lorena, Daniel. Boa noite, gente. Bom, vamos lá. Eu não gosto de deixar ninguém esperando, não. Pessoa ansiosa. Né? Essa coisa de ficar falando, não, espera, manda aviãozinho pros seus amigos, não sei o que, eu fico no nervoso. Então, vamos nessa. Bom, eu gosto muito de conversar a respeito de coisas que atrapalham de fato a nossa vida, né? A vida vocal. E aí, uma coisa que acontece muito, que atrapalha muito a gente na nossa voz, são inflamações, alergias, são infecções que acometem o nosso sistema respiratório, né? Quando a gente é pequenininho, a gente normalmente tem uma fragilidade maior, né, no sistema imunológico e tal. Oi, Carlão. Oi, meu amor. Então, a gente acaba fazendo inflamações e infecções de pulmão com mais frequência do que a gente vê gente grande fazer. Adultos velhos, né, pessoas já na terceira idade, também têm uma fragilidade muito grande no sistema imunológico, né, que a gente vai ficando pensando que os pequenininhos e os velhinhos normalmente têm um pouco mais de fragilidade. Então, o que acontece? Por exemplo, quando eu trabalhei numa UTI neonatal, teve uma época na minha vida que eu estudei bebê de alto risco e trabalhava em UTI neonatal, para recuperar bebês, né? E aí tem um estudo muito legal que é assim, bebês na UTI neonatal, eles têm uma possibilidade de sair da UTI muito grande, né? Então, um bebê que fica na UTI normalmente sai, porque eles têm impulso de vida, né? E o velhinho que vai para a UTI, normalmente já viveu a vida deles. Então, é engraçado porque o índice de morte nas pessoas mais velhas é de fato muito maior do que uma UTI neonatal, né? Então, foi uma coisa muito interessante naquela época que eu vivi, porque a gente recuperava, reabilitava o bebê, na verdade habilitava, porque muitos deles nascem prematuros e aí eles adormecem aquela estrutura toda muscular e depois eles, enfim, ficam habilitados motoramente para funcionar. Estou contando isso tudo para vocês porque muitas das coisas que eu trabalho hoje com motricidade oral, com voz, reabilitando vozes, eu aprendi na UTI neonatal, né, em reabilitação de sucção. Então é engraçado que quando a gente pensa em músculo, né, em recuperação geral. E aí muita coisa eu aprendi nessa época. Então, oi Daniela, beijo meu amor. Então, na verdade, eu gosto muito de contar essa história e dizer para vocês que a gente tem que se preservar. Quando a gente tem uma gripe, quando a gente é pequenininho, normalmente o pulmão pode ficar cheio de catarro, né? Fica tanto que as crianças ficam fazendo muito mais nebulização do que quando a gente cresce. E eu lembro sempre da minha mãe fazendo nebulização em mim, eu tinha mais secreção no ouvido, mais secreção no pulmão, aquelas coisas, né? Meu irmão tinha muita bronquite, que depois acabou. E aí, criança normalmente não se hidrata tão bem, nebulização é na marra, né? Você agarra a criança, segura, enfim.
E aí, normalmente essas nebulizações também são com algum corticóide, algum remedinho que o médico passa, porque a gente tem que hidratar aquele catarro que de repente começa a ressecar no pulmão. E aí, para soltar, tem que jogar água dentro, né? Na verdade, soro, para dar uma soltada nessa catarreira que fica no pulmão. E aí, o que acontece quando a gente pensa na gente mais velho, né? A gente tem uma imunidade mais alta, a gente fica menos doente. Mas às vezes, o que acontece é que a gente é acometido por uma alergia, por exemplo. Tem muita gente alérgica. Eu dei aula no início da pandemia, numa turma do CEFTEM, que era, enfim, uma turma de teatro musical, sensacional. E tinha uma menina que ela falava para mim, meu grande problema é alergia, né? E aí, quando ela falava, você achava que o nariz dela estava tampado, por de tanta alergia que ela estava, né? E ela ficava entupida nessa região. E aí ela foi fazer exame e assim, ela teria até espaço para fazer essa respiração acontecer. Só que ela tinha uma rinite tão grande, uma alergia tão grande, que realmente deixava... todo mundo tem uma ite, né? E não é só em São Paulo não, amor. É muita gente aqui também, viu, Paulo? Muita gente. E aí o que acontece? Acontece mais aí que eu brinco... Eu morei em São Paulo 17 anos, né? E aí eu brinco que aí em São Paulo de vez em quando a gente consegue enxergar o ar que a gente respira, né? Por causa da poluição e tudo. Aqui no Rio tem uma questão de umidade também muito forte, mas tem uma alergia bastante grande aqui, tá? Eu conheço muita gente com sinusites violentas e, enfim. Bom, e aí o que acontece? Quando a gente tem alergias, rinites, sinusites, Cyrano Salles, meu amigo querido, super maestro, quando a gente tem rinites, sinusites, alergias, a gente começa a produzir muco, né? A mucosa começa a ficar irritada, ela começa a ficar, enfim, vermelha, inflamada. E aí o que acontece? A gente começa a fazer fabricação desse muco. Gente, quanto mais inflamação, mais muco a gente tem, né? E aí começa realmente a entupir. Sinusites crônicas, quando acometem o nosso sistema, é um absurdo, porque a gente está o tempo todo espirrando, com dor, né? Faz uma pressão nessa área. Inclusive, tive uma paciente que o ano passado, ela teve que fazer uma cirurgia de fazer uma limpeza, de fato, de tanta inflamação, infecção, e ela é cantora, atriz. Ela teve que fazer a cirurgia para limpar os sinos todos, porque estava tudo entupido, ressecado. Aquela história de não ter tanta hidratação e entupir, né? E aí é uma coisa muito chata, é uma coisa muito difícil. Então a gente tem que estar o tempo todo pensando e prestando atenção nessas coisas, tá? Alergia, tem muita gente... A gente tem que entender qual é o motivo da nossa alergia, né? Tem gente que tem alergia a pelo de gato, tem gente que tem alergia a ácaro, tem gente que tem alergia à massa corrida, tem gente que tem alergia, enfim, ao tempo, à mudança de tempo, né? Tem vasoconstrição quando muda o tempo, aquelas coisas. Então a gente tem que perceber quais são essas coisas e ir atrás das soluções, né? Não adianta a gente chegar e falar, não, eu estou entupido agora e vou cantar. Não vai cantar bem, né? Não vai conseguir ter uma boa performance. A mesma coisa, de repente, um dublador, um locutor. Como é que eu vou falar com a voz aqui, né, entupida? Então, a gente tem que deixar esse nariz funcionando sempre muito bem. A gente tem que ter essa aeração, essa tranquilidade para a gente conseguir respirar pelo nariz. Volto a falar, a gente tem que inspirar pelo nariz e expirar pela boca, normalmente. Porque o nariz serve como... é uma forma da gente aquecer, umidificar e proteger as vias aéreas, tá? E aí, essas alergias acometem essa região de respiração e realmente dá um problema grave, né? Dá um problema sério. Oi, Neto, tudo bem, querido? Oi, Arthur Schumann, Raquel, Eduardo Aranha, querido, meu pai, minha mãe. Oh, coisa boa, tem pai, mãe, marido, todo mundo aqui. Évila, beijo. E, então, a gente tem que pensar de que forma a gente vai cuidar dessas questões. Gente, não dá para a gente, como seres humanos, entendermos absolutamente tudo o que acontece. Então, eu não sei por que eu estou com alergia, por exemplo, eu vou ao médico, né? O otorrino, normalmente, ele vai te dar alguma medicação para você abrir esse nariz,
Mas vamos pensar em organizar esse nariz para que você de fato consiga respirar bem, porque senão você vai sempre cuidar do que está acontecendo, mas não tirar a causa do que está acontecendo. Então você não resolve o problema, tá? Então, alergistas são muito bem-vindos. Entender qual é o motivo pelo qual você está tendo tanta alergia, otite de repetição, sinusite de repetição, começa a ficar tudo muito ruim. Gente, sinusite tem uma questão que é uma descarga pós-nasal, ou seja, é uma secreção que fica fazendo um gotejamento o tempo todo lá para baixo. Imagina, nessa região aqui tem um monte de secreção. Olha a bagunça, olha o barulho. Aqui na barrinha não pode ser não. Tem uma secreção forte aqui e aí fica o tempo todo. Quando eu me deito, por exemplo, fica fazendo esse gotejamento lá atrás, na rinofaringe. Aqui atrás a gente tem um espaço lá atrás do nariz que se chama rinofaringe. Aqui atrás, lá na garganta, a gente olhando é a orofaringe, tá? E aí aqui atrás da laringe a gente tem a laringofaringe. Essa região toda fica inflamada por causa desse gotejamento ácido, tá? Então, é uma coisa muito chata a gente ficar o tempo todo tossindo, fazendo ran-ran, tendo ran-ran, tá? Só que bater forte eu não faço isso. Então, tem que tomar cuidado com esse gotejamento posterior. Tem que resolver isso para a gente parar de tossir, parar de se irritar, parar de produzir muco. Às vezes o muco é produzido por causa de um gotejamento posterior. Gente, é horrível isso, tá? Inclusive, agora com a Covid ela incomoda e dá muita inflamação nessa região de trás, tá? Como se fosse uma irritação mesmo posterior. A quantidade de gente que está tendo gotejamento por causa da Covid é enorme. Deixa eu ver uma coisa. E hoje a letrinha aqui está tão pequena, a velhinha não sei se vai conseguir enxergar. O vinho pode causar esse entupimento? Eu já percebi que dependendo do tipo do vinho, no dia seguinte acordo entupida. Será coincidência? Paula, você sabe que é uma boa pergunta? Deixa eu pensar. O vinho causa... O vinho causa uma irritação no estômago. Essa irritação no estômago, ela pode... É claro que vai fermentar, e aí essa fermentação pode fazer um refluxo silencioso. Às vezes nem é tão silencioso assim, né? Às vezes a gente sente mesmo aquela volta daquele ácido do vinho. De repente, você, por isso, começa a sentir, na orofaringe, na rinofaringe, você começa a sentir uma irritação. É possível, né? De repente é possível, sim. Mas você sente entupir o nariz ou é o resto todo? Porque, nossa, eu tenho uma paciente de Portugal, uma super cantora maravilhosa, que ela ficou com refluxo por causa do vinho de noite, tomar um copinho de vinho à noite. E ela parou de cantar, o agudo não vinha, porque inflamou tudo lá atrás, né? E aí ela teve que parar de tomar o vinho por um tempo, e aí a gente melhorou a resistência muscular dela, de laringe, aquelas coisas todas, ela entendeu o que estava acontecendo. Depois ela voltou a tomar o vinho, mas não antes de dormir, tá? Só umas 2 horinhas antes, ela come alguma coisa, toma uma taça de vinho, não abusa no vinho, e aí depois vai dormir para não dar esse refluxo tão forte, tá? Então, de repente é por aí. Eu nunca ouvi falarem que o vinho dá entupimento nasal, mas de repente, será que você não tem uma alergia, né? Esse vinho, enfim, é uma coisa bacana, é uma bela pergunta. Então, o contato correto é puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, sim, né? A gente tem que respirar na melhor forma possível, inspirar pelo nariz, umidifica, protege, e a hora que a gente vai soltar o ar, a gente está falando normalmente, né? Eu, pelo menos, falo o dia inteiro. Mas pode soltar pelo nariz também, tá? Pelo amor de Deus, não é ruim, não. E às vezes, em cantos, em algumas locuções também, às vezes você tem que encher o pulmão de ar, e aí você vai falar, e quando você vai puxar o ar para não fazer barulho, olha só, vou puxar o ar, tá? Tô com bastante ar dentro do pulmão, eu vou falar. Se eu fizer uma inspiração pelo nariz, vocês vão ouvir que tem que ser rápida. Então eu faço uma puxada de ar pela boca rápida. E aí vocês não ouviram nada e eu continuo falando, tá? Então é uma forma, tem que ter muito cuidado com esses sons no microfone. O microfone normalmente capta tudo, né? Então som de respiração, som de expiração, de inspiração, tá? Tomem cuidado com isso. Mas o ideal é esse mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Dá uma olhada nisso, de repente você consegue
de repente você tem alguma alergia, ou enfim, depois me conta, tá? Me conta essa história. Então, aí, com relação então, a essas inflamações, essas infecções, a gente tem que se livrar delas, tá? Tem uma amiga que tem sinusite, quando espirra sobe um mau cheiro. Pois é, André, ela deve estar, imagina só, é uma secreção parada nessa região. Quando ela espirra, ela põe para fora o que está parado, o que está fechado, o que está guardado. E normalmente, bactéria tem cheiro ruim, né? A bactéria que não é legal, tem bactérias boas e bactérias ruins. Essas aqui são umas que não são legais, não. E aí dá normalmente um cheiro ruim. O ideal é nebulizar muito, é jogar soro fisiológico para dentro o tempo todo. Lembra que eu contei para vocês no início da semana que o legal é fazer, de repente, uma sprayzada de soro fisiológico. Tem aquele... Tá até aqui, gente. Ó, isso aqui faz um spray bem forte no nariz. Outra forma é fazer a aspiração do soro, né? Fazer a aspiração do soro, que aí o ar vai puxar e vai lavando essa região. E sinusite normalmente tem que ser tratada por médico, tá? Tem que ver, porque, tadinha, tá incomodando e deve estar incomodando. Não, se tá incomodando vocês, ela deve ficar incomodada também, entendeu? Imagina a dor também, né? Porque sinusite, rinite incomoda uma barbaridade. Então, dá pena, sabe? Esse tipo de infecção constante. É engraçado que a gente nunca está livre, né, de infecções, de coisas do gênero. Mas se a gente empurrar com a barriga, vai tudo sendo empurrado com a barriga. A gente não soluciona nada, a gente não resolve nada, né? Então, tem que ter muito cuidado. Então, vamos prestar atenção, assim, quando a gente está mais inflamado, vamos nos poupar, tá? Claro que remédio é necessário de vez em quando, claro que tem que ir ao médico para entender o que está acontecendo, mas a gente tem que se poupar. Então, quando a gente pensa, estou inflamada, estou irritada, né? Que dentro está tudo muito inflamado, muito infeccionado. Infecção normalmente dá infecções de garganta e tal. É um incômodo tão enorme que tem inflamação, tem rubor, né? Ou seja, fica vermelho, cheio de muco, incomoda, coça. Para que eu vou usar minha voz se eu não precisar? Só que a gente tem que pensar que muita gente precisa usar a voz, né? Exatamente, fazer essa prevenção, sempre fazer prevenção. Qualquer sinal de coisa errada, vamos começar a correr atrás. Eu sou a mulher da prevenção, acho que vocês já notaram, né? Não, frequentem a fonoaudióloga para não ter problemas fonoaudiológicos e não precisar de fono. Sabe por quê, gente? Olha, hoje aconteceu uma coisa, hoje eu tive que atender aqui, eu atendi aqui na minha casa, uma pessoa que era minha paciente há muitos anos, uma super cantora, uma mulher que eu adoro, e ela vai gravar na segunda-feira, né? E aí ela sentiu muito cansaço, ela teve Covid, inclusive, no início da pandemia. Não sei se tem sentido, tem ligação ou não, mas ela falou: Lu, eu tô sentindo a minha voz muito fraca e se ela forçar, ela canta lindamente, mas depois ela fica cansada demais, né? E parou de fazer os exercícios que eu tinha proposto um tempão atrás, porque isso é uma coisa que acontece direto. Eu passo o exercício, enquanto vocês estão no perrengue, tudo funciona. Passou o problema, o que acontece? Para de fazer exercício porque Deus existe, né? E aí Deus me protege. Não existe essa história, né? Me ajuda a te ajudar. Então, o que aconteceu? Ela veio e ela me mandou mensagem de manhã e falou: pelo amor de Deus, eu preciso ter voz até segunda-feira. E como amanhã eu vou dar aula na Souza Marques para professores que estão se formando, oi Salomão, à tarde vou resolver outros problemas, vou atender uma pessoa em casa, enfim, sábado e domingo estão cheios, né? E aí o que acontece? Eu não ia ter como atendê-la no final de semana, né? E a gente não tem tempo de recuperação, gente, sabe? Não existe mágica. Eu não tenho varinha de condão aqui dentro do consultório, não dá, infelizmente eu gostaria. E eu estou fazendo a 5ª pós-graduação agora, na verdade em Fisiologia do Exercício, para ter sempre mais argumentos, mais instrumentos para conseguir recuperar as vozes, né? E músculo Fisiologia do Exercício, eu estou trabalhando, entendendo como é que o músculo funciona de forma muito mais profunda. E aí ela veio para cá, eu fiz eletro, fiz laser, né? Que são recursos que a gente tem na fonoaudiologia para tentar recuperar a musculatura mais rápido. Isso me faz uma falta com vocês que você não tem noção. Realmente é um trabalho muito legal que eu tinha no consultório.
E foi muito interessante, porque eu dei uma recuperada nela, daqui a pouco eu falei, experimenta a sua voz. Ela cantou, ela falou, nossa, que voz leve que ficou. Eu falei, amor, você não tá curada, né? Então não vem de louca agora ficar cantando o dia inteiro, amanhã o dia inteiro, depois de amanhã o dia inteiro, porque na segunda-feira você vai precisar da sua voz. Então eu preciso de exercício e repouso. Exercício e repouso. Porque também eu não quero que ela falhe o dia inteiro, mas ela precisa ter os exercícios específicos para a musculatura dela voltar ao normal, né? E aí, o que acontece? Ela está toda inflamada por conta de rinite, enfim, mudança de tempo, enfim, é verdade, André. Garganta inflamada é um horror. E você veja, aquela história de quando a gente é criança, a gente ter mais dores de garganta, mais... acontece também quando a gente é respirador oral, tá? Você pode ver, quando as pessoas respiram pela boca, normalmente elas têm infecções de garganta contínuas. Basta começar a respirar pelo nariz que melhora. Quanta gente saiu de mesa de cirurgia, se livrou de mesa de cirurgia porque aprendeu a respirar pelo nariz, gente. Vocês não têm noção, sabe? Eu tinha um amigo em São Paulo, que era otorrino, toda vez que ele tinha alguém que ele ia ter que operar, ele falou, antes você vai passar na Luísa. Você vai ter que fazer uma reeducação de fato respiratória. E aí era um barato, porque a gente fazia um trabalho muscular, boca, língua, fortalecimento dessa musculatura toda. E aí, a hora que via, de repente, nem precisava da cirurgia, porque parava de ter infecções constantes, porque começava a respirar pelo nariz e o nariz protegia, né? Então, e criança também, dorme muito de boca aberta, tem chupeta, tem mamadeira, tem aquelas coisas todas, né, que tá lá, aí cai, por acaso cai, tá lá, a bocona aberta, para de fazer aquela que é tão bonitinho o neném, que faz, agora que você vê, né, tá aquela, a linguinha tá lá no céu da boca fazendo sucção sozinha, né? Você vê, e aí, quando ele está fazendo sucção sozinho, a respiraçãozinha está pelo nariz, por mais que a boca estivesse aberta, né? Então, eu tô o tempo todo enfatizando o quanto a gente precisa trabalhar com uma equipe interdisciplinar, né? Eu não sou a pessoa que vai chegar para você e falar assim, olha, tá aqui hoje, ontem até uma paciente me falou assim, nossa, uma amiga dela foi numa fono, e a fono falou assim, olha, você tem que parar de tomar leite, parar de tomar café, parar de comer queijo. Jornalista viajante, oh, mulher linda, maravilhosa essa voz. Então, tomar muito cuidado, porque essa fono deu uma lista, tirou da gaveta uma lista de coisas que ela não podia comer, que ela não podia beber. E aí, eu fico pensando assim, por um tempo, com certeza vocês vão fazer. Agora, por exemplo, se alguém chegar para mim e falar assim, Luísa, você não pode mais tomar café. Eu gosto de café, gente. Eu vou ficar um tempo sem café, vou sofrer um monte, mas depois eu vou voltar a tomar café, né? Vai chegar uma hora e pensar, não, eu gosto de café, vou tomar meu cafezinho. Então, não dá para proibir as coisas, vocês têm que entender o motivo pelo qual vocês precisam deixar de tomar temporariamente, ou então diminuir, ou então entender que horário vocês podem tomar as coisas. A única coisa que de fato faz muito mal é queimar a laringe com o cigarro, tá? Você falou dos espirros pela boca, respiros pela boca, mas o microfone não pode captar. O ar-condicionado em estúdio tem que aumentar a ingestão de água. Sim, sim. Beba água. Todos os lugares onde tem frio, ar-condicionado puxa a umidade, tem frio ou então tem ressecamento de ambiente, a gente tem que aumentar a imunidade. E imagina uma coisa, toda vez que a gente fala, a gente joga água para fora. Tá? Isso eu até comentei hoje de manhã. Hoje de manhã ou ontem à noite, sei lá. Quando a gente coloca o espelho aqui perto, você vê fazer aquele vaporzinho, né? E é um vaporzinho de água. Então a gente está jogando para fora a água junto com o gás carbônico, entendeu? Aumenta sim, aumenta a quantidade de água. A água é para ser tomada em temperatura ambiente dessa forma, várias vezes por dia. Quanto mais fala, mais beba água. Porque aí dessa forma você realmente começa a hidratar e cuidar das pregas vocais e você vai se cuidando. É uma forma preventiva de você estar o tempo todo bem. Quanto mais inflamações a gente tem, apareceu para mim no início da pandemia, não, mentira, tem uns 2 meses, um rapaz que tinha uma rinite crônica, né, e tinha um refluxo muito grande. E aí queimou a prega vocal, estava realmente sem agudo. E aí, o cuidado que eu tive no primeiro momento, que ele ainda não tinha ido ao médico, eu falei, olha, vamos fazer bastante hidratação desse nariz, né? Soro fisiológico, nebulização, lava lá atrás e vai ao médico.
Se você não for ao médico, não vamos resolver esse problema. E aí sim, ele foi ao médico, ele estava tratando com remédios, cuidando da parte muscular dele. Em 3 semanas esse garoto se recuperou. Claro que foi no nutricionista, organizou a ingestão de alimentos, organizou então o refluxo, organizou no otorrino essa inflamação lá atrás do nariz, e aí fazia muco. Imagina só, gente, estava tudo inflamado lá no fundão. E aí o céu da boca, quando ele fazia o movimento no céu da boca, fazia um barulhinho, fazia clac, 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 clac. Porque sabe quando o muco fica grudento? Fica aquele plec-plec lá no fundão da garganta. Então ele não entendia o que é que estava acontecendo. Inflamação que gerou muco, que foi criado um muco, e esse muco, um muco gosmento, que ficava o tempo todo fazendo um clec-clec, um estalido lá no fundão. Quer dizer, ele não conseguia gravar. Ele que faz audiobooks, ele que enfim, não estava conseguindo gravar. Então ele parou tudo por 2 semanas, ele conseguiu só continuar dando aula e, no final das contas, ele se cuidou e está ótimo. Hoje, inclusive, foi para o estúdio pela 2ª vez, estavam faltando só 3 músicas para ele gravar. E o cara é bom, gente. O cara não é mais ou menos, não. Amor da minha vida. Patrícia Matos, acabei de falar de você, gatinha. Falei da sua sinusite, amor. Tenho sentido muito ressecamento na garganta, por mais que beba água. Será? Tem a ver com uma obra no apartamento? Com certeza, amor. Com certeza. Esse pó de obra é um horror. Se você puder, põe um umidificador em casa, tá? Fecha as janelas. Umidificador em casa. E muita nebulização, Paty. Muita, amor. Ainda mais você. Sua sinusite é terrível. Tenho sentido isso com ar-condicionado. Pois é, o home office parece que eu desacostumei a estar sempre no ar-condicionado, agora no carro sinto vontade de tossir por causa de... Pois é, olha só, não pode tossir, tá? Tossir, bate uma prega vocal contra a outra e você tem uma das vozes mais lindas que eu conheço. Se você estragar essa voz, você vai apanhar quando você encontrar comigo, tá? Quando você for trabalhar com a voz, não pode adormecer a laringe, tá? Pelo amor de Deus, eu falo isso o tempo inteiro. Da laringe dormente por sprayzinho, balinha, essas coisas, vocês se lesionam, tá? Porque aí vocês não sentem o que vocês estão fazendo. Agora, não deixa tossir. Então, o que você tem que fazer? Balinha, sprayzinho, essas coisas todas, e fica mudo para não tossir. Bela, meu amor, essa menina fez um depoimento para mim anteontem que me fez chorar. Garota, que saudade. Ela fez Marotos, uma história, se vocês puderem, vejam. Tá no YouTube. Um trabalho lindo que esses meninos fizeram. E o Marotos, na verdade, é a história antes do Harry Potter acontecer. E ela é a mãe do Harry Potter. Beijo, Bela. Pois é, a gente tem que se controlar, mas eu sei que de vez em quando não dá. Por isso que eu tô falando, mete balinha pra dentro, mas fica quieta, tá? Não é pra você ficar falando, cantar, não. E aí se poupa, quando tá inflamado, boca fechada, tá? É boca fechada, fala só o estritamente necessário e não canta, tá? Tenta não cantar. Na semana retrasada, até a Mari estava aqui ontem, ela conversou comigo sobre isso aqui na frente de vocês. Ela teve uma tosse muito forte por causa de uma sinusite. Ficou fazendo esse gotejamento posterior, né? Essa descarga pós-nasal lá atrás. Ficou tossindo e eu ainda falei para ela, eu não sei o que é que você está tossindo. A gente não sabia disso aqui, estava silenciosa, não estava doendo, tá? Aí eu falei, não sei o que você tem. Isso pode ser alergia, pode ser sinusite, pode ser refluxo. Vai ao médico. Foi ao médico e descobriu de fato que ela estava com sinusite. Teve que tratar a sinusite e parou de gotejar. Só que ela tomou bastante, ela ficou com balinhas na boca o tempo todo para não tossir. Adormeça as pregas vocais para não tossir, mas tem que ir ao médico para resolver, tá? Não adianta falar, não, vai passar. Não vai passar assim tão fácil, entendeu? Então assim, tá tossindo, uma prega vocal bate contra a outra numa velocidade gigante, tá? Se vocês olharem no YouTube, as lesões que acontecem por causa de tosse e de pigarro, gente, é gigante. Não façam esse tipo de coisa, ainda mais quem trabalha com voz, tá? Então, mete balinha pra dentro e fica quieta. Fica quieta é um desafio. O pessoal fala que nem uma gralha. Mas eu ontem senti, fiz um vaporzinho e voltou. Ótimo. Na verdade é isso. Faz ficar quietinho, dá uma adormecida nessas pregas vocais para você não ter a sensação de ter que ficar tossindo o tempo todo. Bebe muita água e vai ao médico, tá? Tem que ver isso.
toda vez que tem vontade de tossir, bebe. Isso, Gine, olha só, deu vontade de tossir? Deu vontade de pigarrear? O que você faz? Você bebe água que dá a mesma sensação, se você beber água, sabe aquele gole gordo? Uhum. Você bebe um gole abrindo toda a estrutura. Dá uma sensação, sabe aquela sensação quando a gente pigarreia e fica aquele muco que sai e a gente engole? Dá a mesma sensação com a água. Então, é sensacional, porque a gente, na verdade, dá uma aliviada naquele reflexo de tosse, tá? Repouso vocal com a Belinha. É verdade, repouso vocal com a Belinha não dá, não. Fala baixo, não sussurra, mas fala baixo, tá? É só para não cantar, Paty. O repouso vocal que você precisa fazer é não cantar, não gritar, enfim, não falar alto, né? Muitas horas. Com a tua filha, vai falando e vai deixando a coisa mais leve, mais light, tá? É uma coisa muito engraçada, mas essas inflamações incomodam demais a gente. E todas as vezes que a gente fica muito inflamado, a tendência é ficar cada vez pior, porque inflamou, gera muco, o muco fica incomodando, a gente fica batendo prega vocal, de repente dá uma lesão, aí você vai precisar da fono, né? Então, o ideal é a gente ter esse cuidado para a gente não precisar. Lembra daquilo? Eu tenho fono para não precisar de fono, né? Gente, olha só, amanhã e domingo eu não estou aqui fazendo live nem de manhã nem de noite. Eu tenho, de fato, aula para dar e tenho um monte de coisas para resolver, inclusive temos votação no domingo, né? E na segunda-feira eu vou ter 2 assuntos bem legais, sabe? São 2 coisas... Peraí, deixa eu até abrir aqui o computador, porque eu escrevi, mas a pessoa é terrível. Olha só, a gente vai conversar sobre o que é a voz na garganta. Como é que a gente tira a voz da garganta, sabe? Sabe aquelas pessoas que falam gritando, falam de forma muito forte, falam de forma que realmente vai fazer prejuízo, vai dar prejuízos para sua voz? Pois é, a gente vai conversar muito sobre isso. Agora no verão estou com muito ar-condicionado, sempre gosto de lavar o nariz antes de dormir para dar uma ajuda. Perfeito, amor. E o que você pode fazer, compra um vaporizador, aqueles de farmácia que ficam jogando aquele vaporzinho e deixa perto de você, tá? Só não põe do lado de roupa passada, que outro dia fiz isso, você não tem noção, molhou tudo. Eu fiquei tão brava. Coloquei lá o vaporizador do lado do ar-condicionado. Falei, ai, que linda. O vaporzinho subiu, foi tudo para a roupa passada que estava ali na cômoda. Você não está entendendo. No dia seguinte estava tudo encharcado. Eu fiquei muito brava. Tá? Então, olha só. De manhã, no dia 30, a gente vai falar sobre como tirar a voz da garganta, o que é essa voz da garganta, por que a gente fala desse jeito, como é que a gente faz para tirar essa voz da garganta. Porque, na verdade, a gente acaba se prejudicando com isso. E à noite a gente vai falar sobre como fazer vozes caricatas, como utilizar as cavidades de ressonância para a gente fazer vozes caricatas. Apareceu uma pergunta aqui, deixa eu ver. O que faço para melhorar a rouquidão? Minha voz está embolando. Por que você está com essa rouquidão? Me conta um pouquinho isso. Né? Você está rouco porque você está com gripe, você está rouco porque você usou demais a voz. A gente precisa entender o motivo pelo qual você está rouco, entendeu? Não adianta eu falar para você assim, fica quieto, fica mudo. Não é isso, tá? A gente precisa entender o motivo pelo qual você ficou rouco. Por exemplo, tem gente que fica rouco porque saiu ontem, gritou, falou alto, fez abuso vocal, fez choque térmico, não dormiu, fumou, bebeu demais e gritou. Isso é um motivo de rouquidão no dia seguinte? Tá rouco porque tossiu demais porque estava com uma sinusite? Né, Paty? Enfim, você tem que entender, tá com refluxo, queimou as pregas vocais e tá rouco? Primeiro, médico, tá? Amanhã você vai se... Eu vou morrer de saudade, André. Vou morrer de saudade. É verdade, agora a gente já ficou íntimo aqui, né? Na verdade, a gente tem que entender o motivo pelo qual você tá rouco, antes de mais nada, entendeu? Tem alguma coisa incomodando, a gente tem que entender o que está acontecendo. Suas pregas vocais estão inchadas, né? Tá inchado por algum motivo, tem que entender qual é o motivo, tá? Não adianta simplesmente falar, não vai rolar. Vamos lá, deixa eu ver uma coisa aqui. No microfone sai normal, mas só acontece quando eu vou conversar com as pessoas. Você está usando a voz de forma errada, né? Então tem alguma coisa aí. Quando a gente grava, quando a gente canta, quando a gente usa a voz com um ajuste diferente de quando a gente fala. Vai, otorrino,
faz uma videolaringoscopia, dá uma olhada aqui o que está acontecendo com suas pregas vocais, tá? Tô rouca de tanto tossir por causa da sinusite. Falou tudo, amor. Não pode tossir. Tá tomando remédio para sinusite? Tá cuidando? Toma muito cuidado, tá? Sinusite realmente tem que ser cuidada. Bate prega vocal. Se vocês virem, ontem eu estava pesquisando umas coisas aqui, que eu tô sempre estudando, né? E, olha lá, isso não pode aqui não. Olha o barulho. E eu estava vendo a quantidade de pólipos que as pessoas fazem por causa dessa coisa de bater as pregas vocais, gente. É uma loucura. Então tem que ter esse cuidado, porque às vezes tosse, vai ficar rouco só porque está inchada as pregas vocais ou porque fez alguma lesão, tá? Essa lesão traumática é uma lesão que é complicada, tá? Então tem que cuidar para não acontecer, tá bem? Outra? Deixa eu ver aqui. Você tem vida útil, tipo, quando estiver velho, a voz tem vida útil. Quando estiver velho, talvez não consiga cantar, mas algo assim. Olha só, boa pergunta. Não é vida útil, não. Eu acho que tem uma coisa que se chama cuidados vocais. Se você foi uma pessoa que cuidou da sua voz a vida inteira, com certeza você tem uma vida útil muito melhor do que uma pessoa que nunca cuidou da voz. A conta chega. Simples assim. Se eu sou uma pessoa que tem uma super voz, canto todo dia, grito, saio com as pessoas, bebo, fumo, continua a voz maravilhosa, sou um ET, né? Porque tem pessoas que são assim. Só que a conta chega, tá? Então, chega uma hora que a tua voz não vai ser a mesma coisa, tá? Agora, se você é uma pessoa que a vida inteira cuidou, eu vou falar agora especificamente, por exemplo, o Bruno Gouveia tem mais de 50 anos, tem 35 anos de carreira. Ele é roqueiro, rock nacional, sempre teve cuidados com a voz dele, apesar de não era frequente a visita dele à fonoaudióloga, como ele tem há 4 anos comigo, mas o Bruno não bebia, não fumou, não se drogou. A voz dele está incrível. Se vocês pegarem, eu desafio isso, peguem a voz do Bruno de 5 anos atrás e no último disco dele, esse aqui, do Biquíni Cavadão, Ilustre Guerreiro. Esse aqui eu preparei ele para esse disco, inclusive tem, isso aqui é a assinatura dele para mim, bonitinho, a CDC, antes e depois da catoeira, com todo carinho e gratidão. Enfim, é um trabalho que a gente fez juntos que foi maravilhoso. Então, não acredito em trabalho a vida inteira e você desgastar a voz, tá? Eu acho que existe o envelhecimento vocal, assim como existe o envelhecimento do nosso corpo. A gente sai daquela voz de criança e começa a ter uma maturidade de voz. Eu não tinha essa voz que eu tenho quando eu era menina, né? Mas a gente tem uma maturidade, mas se você cuidar da sua voz, a sua voz vai ficando cada vez mais bonita, cada vez melhor, né? Eu hoje gosto muito mais da minha voz do que eu gostava quando eu era menina, entende? Hoje eu gosto da minha voz. Eu me vejo, eu me ouço falando, eu falo, eu gosto do que eu ouço. E isso é uma coisa importante. Semana que vem, inclusive, a gente vai ter uma live sobre isso. A gente tem que gostar da nossa voz. Se eu aquecer a voz e gravar mais, não desaquecer de algum... Não tem grandes problemas. Sabe o que acontece quando você não desaquece? O desaquecimento serve para você desinchar as pregas vocais, tá? Porque quando tem muito atrito, dá uma inchadinha. Então você drena as pregas vocais com desaquecimento, coloca ela num lugar confortável para você dormir. Porque quando a gente vai dormir e tá tudo inchado, ela não vai desinchar, mas a gente vai ter um desgaste enorme de energia para colocar ela no grave, tá? Para deixar ela relaxada. Então, quando você desincha as pregas vocais com uma drenagenzinha e você coloca ela no grave, ou seja, a gente já coloca ela no lugar onde a gente vai acordar. Então, a gente não desgasta essa energia, você deixa ela mais tempo descansando, entende? Então, é sensacional a gente poder fazer isso. Existem estudos, se você faz simplesmente um humming, fazer para baixo, você já está drenando essa prega vocal, não é um grande sacrifício. Faz uma vibração de língua, depois para drenar essas pregas vocais, boceja bastante, põe ela no lugar confortável. Até porque se você precisar falar, ela está lá, ela está disponível, entendeu? Você não está desaquecendo de verdade, tá bem? Oi, Núbia, minha pequena, linda, maravilhosa, atriz querida, minha menina linda. Como fazer para desaquecer a voz é isso. Coloca a voz pro grave, tá? Muito bocejo, hidrata e vai deitar, tá bem? Pois é.
Você vê que é uma besteira, né, Reinaldo? É uma besteira, é uma bobagem. A gente tem uma sombra de, desaquecimento vocal, eu vou desaquecer e aí quando eu desaquecer a voz eu não vou mais poder falar. Não é isso, não é isso. Eu penso da seguinte forma, coloca a voz para dormir, coloca a musculatura relaxada, baixa essa laringe, vamos ser felizes, tá? E o dia seguinte provavelmente a voz vai estar bem melhor, tá? Faz uma diferença absurda mesmo, faz uma diferença doida. E é engraçado que tem estudos mesmo, tem trabalhos que falam que se você sai do show, simplesmente cala a boca, sai do estúdio, então falou o dia inteiro, cala a boca, a tendência de você acordar o dia seguinte com um pouco mais de grave na voz, né? Ou seja, tá tudo mais inchadinho, é muito maior do que se você vibrar a língua, colocar para o grave, dar uma drenada nas pregas vocais e, sabe assim, desligar o motor, né? Vamos desligar o motor. Coisa mais gostosa do mundo, de repente você deitar na cama e ter uma massagem nas suas costas. É isso que a gente está fazendo com a nossa própria voz, né? Então alonga, relaxa, respira e vamos nos prevenir de alergias, de inflamações, de infecções que isso prejudicam o tempo inteiro a nossa vida, tá? Muito cuidado com isso. Tem uma pergunta aqui. Para quem é cantor, aquecer a voz, mas não cantar depois do aquecimento? Não, nenhum. Você sabe que no meu treinamento, eu ensino vocês a treinarem a voz todos os dias, até para nada, assim, porque vocês vão estar aptos algum dia para trabalhar. Imagina só, se eu treino todos os dias, eu sou um maratonista, eu treino todos os dias e não tiver a maratona, não vai acontecer absolutamente nada. Eu estou falando de músculo, tá? E aí é um barato que se você, por acaso, não treinar todos os dias e tiver uma maratona, você se lasca, entendeu? Então eu sou aquela que faz esse diferencial na vida de vocês. Hoje, um paciente me perguntou exatamente isso. Ele falou, Lu, eu não estou dublando tanto. Vai fazer diferença isso na minha vida? Se eu tiver esse treinamento todo vocal, vai acontecer alguma coisa se eu não estiver trabalhando? Ao contrário, você tem mais tempo de trabalho. Gente, melhor do mundo, a melhor coisa do mundo, eu ter tempo de trabalho muscular para eu estar apto a trabalhar em qualquer momento. Mas vocês vão se divertir quando tiver trabalho. Agora, o problema todo é assim, uma pessoa que de repente chega hoje para mim e fala, eu tenho que cantar amanhã, me ajuda aí, tô sem voz. Me ferrei, entendeu? Na verdade, eu não tenho mágica e eu sofro com isso junto, tá? Eu até brinco de vez em quando com as pessoas, pô, sacanagem. Você chegar aqui hoje falando que não tem voz, amanhã eu vou sofrer junto com você. Eu fico numa ansiedade louca, tá? Comer maçã é super bom pra voz, super bom. Não é remédio, tá? Maçã tira um pouquinho o muco, a pectina é adstringente, é como se você passasse aí um sabãozinho na região, mas não resolve problema não, tá? Se você, sei lá, tem muco pra caramba, tá tudo inflamado, vai comer a maçã, ela não vai resolver seu problema, tá? A maçã é ótima. E outra coisa, muito séria, se você tiver, essa luz tá danada hoje, gente, não sei o que tá acontecendo. Se você, por acaso, tiver com o estômago vazio e comer uma maçã, isso acontece comigo. E, de repente, se você estiver perto de um microfone, pode fazer um rau na sua barriga, tá? Então, dá uma fome danada. Então, come alguma coisa e quando for comer maçã, pensa nisso. Não deixa o estômago cheio, vazio não, tá? Porque pode fazer um barulhão e quando tá com o microfone na frente, gente, dá problema. Treinamento diário, criar hábito. Falou tudo, amor. Criar hábito. Se você cria... Chegou. Se você cria esse hábito, é sensacional, tá? Exatamente. Preparar a voz todos os dias, tá? Quais cuidados a mais temos que tomar nos dias muito frios? Umidade, cuidar o tempo todo de umidade. O problema não é o frio, o problema é choque térmico. Então, toma cuidado quando você entrar ou sair de ambientes muito gelados, tá? Protege o tempo todo a boca, fecha a boca, deixa o nariz funcionando, beba mais água para essa troca de ambientes acontecer de forma saudável, né? Não sai falando, não sai entrando no ambiente assim. Uma coisa, eu colocar o ar-condicionado e ele funcionar ao mesmo tempo que eu estou aqui. Coloco um umidificador ou um nebulizador perto e vou me hidratando. Ok, eu não vou fazer choque térmico, mas com o ambiente frio de um lado, o ambiente quente do outro, tomem muito cuidado. De repente, entrar no estúdio gelado, entrar numa rádio gelada, entrar no metrô gelado, entra de boca fechada, tá bem? Não, aquecer a voz com som de sirene é ótimo. Pode aquecer. Leve, não faz força, tá? Tudo é super leve e super suave,
tá? Então, se você pensar em fazer faz num lugar que seja agradável, que seja gostoso. Não faz você acabou de acordar, tá bem? Mas pode fazer sim. A minha vez faz esse barulho, é verdade. Bom, crianças, são quase 10 para as 10. Vou deixar um beijo enorme para vocês, agradecer tanta perguntas boas, pertinentes, gostosas. Eu, segunda-feira, volto aqui para a gente conversar. Tragam perguntas, eu adoro responder perguntas. Cuidem-se, preservem as vozes de vocês, porque realmente faz uma diferença danada a gente ter habilidade muscular. Imagina, se eu treino todo dia e tenho que sair correndo, eu saio correndo atrás de um ônibus, saio correndo atrás de alguma coisa. Então, eu tenho essa disponibilidade. Se eu sou uma pessoa que fica o tempo todo muito sedentária, não vai rolar. A mesma coisa acontece com esse microsistema. Então, quando a gente precisa dele para trabalhar, gente, vamos cuidar, né? Vamos cuidar daquilo que a gente ama, daquilo que nos traz dinheiro, daquilo que nos faz ser cada vez mais felizes. Porque quem cuida, na verdade, da voz, tem no final. Quem não cuida, paga a conta, tá? Então, bora correr atrás o tempo todo. Gente, um ótimo final de semana para vocês. E qualquer coisa, mandem recados aqui no meu direct. Eu estou mandando o tempo todo. Esse final de semana, eu não vou falar nas lives, mas eu vou ficar colocando um monte de postagens, tá? Sempre com informações, sempre com muitas informações. Então, perguntem que eu faço questão nos horários que eu tiver de ir respondendo vocês, tá bom? Um beijo enorme para vocês, ótimo final de semana, gente, até segunda. Beijo.